2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Hoje, amados, nós vamos iniciar a falar sobre um tema que Deus direcionou ao meu coração para que nós falássemos e abordássemos isso durante algumas semanas para a igreja, sobre o renovar-se dia após dia. Nós entendermos, amados, a respeito disso, e nós compreendermos que nós precisamos desse renovo. É que se nós não nos renovarmos todos os dias, nós podemos nos perder nessa caminhada e caminhar longe de Deus, achando que está tudo bem. Amém? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. A palavra de Deus, ela nos diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda a comparação, na medida que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Aquilo que eu vejo é passageiro, mas aquilo que eu não vejo é eterno. E muitas vezes nós estamos focando no que é passageiro, estamos deixando passar o que é eterno. Fecha os teus olhos por um instante. Pai, nós queremos abrir o nosso coração neste momento diante do Senhor. Queremos, meu Deus, colocar a nossa vida na Tua presença, e nós queremos Te pedir, Senhor, vem tocar no nosso coração, porque é o Senhor que nos sonda, é o Senhor que nos conhece. O Senhor sabe verdadeiramente como está o nosso coração, o Senhor sabe como está a nossa vida, e por isso que eu te peço, Pai, nessa noite, que Teu Espírito Santo verdadeiramente sonde cada coração, nos quebrante, nos toque e nos leva, Senhor, a um renovo. Nos leva, Senhor, a estarmos no centro da Tua vontade. Que possamos, Pai, sermos tocados, impactados, transformados, Pai, pela Tua palavra, pela Tua glória, pela Tua presença. Que Teu Espírito Santo tenha total liberdade, Senhor, em ministrar em cada coração, fazer a obra que só o Senhor pode fazer. Por isso, Pai, vem com o Teu reino, vem com a Tua glória neste lugar. Eu coloco a minha vida, Senhor, diante do Senhor. Eu te peço, usa-me e capacita-me, Senhor, como instrumento. E aquele que crê, diga glória a Deus. Toma teu assento em nome de Jesus. Amados, quem de nós já se sentiu fraco? Quem de nós já se sentiu desanimado? Quem de nós talvez já teve aquela vontade de abandonar e largar tudo? Às vezes a gente escutando isso, a gente acha que isso não é tão notório assim. Mas, amados, isso é mais real do que a gente imagina. Muitas vezes, amados, nós estamos olhando o exterior e a aparência diz que está tudo bem, enquanto que o interior está se consumindo. Muitas vezes, amados, nós não conseguimos entender, porque nós olhamos e vemos apenas um sorriso no rosto. Ou quando nós cumprimentamos alguém, e aí, tudo bem? E a pessoa diz, tudo bem. Coloca um sorriso no rosto, mas nem sempre significa que está tudo bem. Lembra daquela história da mulher sunamita, que não podia ser mãe, mas se tornou mãe através de uma palavra liberada pelo profeta Eliseu?
E depois a criança já grandinha acaba morrendo. E ela se lembra do profeta e ela vai correndo até o profeta vê de longe, manda o seu servo, vai lá ver o que está acontecendo. E quando o servo chega para a mulher e pergunta: e aí, mulher, está tudo bem? Sabe o que ela disse? Está tudo bem. Só que ela não parou, ela foi até o profeta. Estava tudo bem? Não. Ela estava com um filho morto dentro de casa. Mas quando o servo perguntou se estava tudo bem, ela disse: está tudo bem. O que eu e você, amados, muitas vezes, nós temos que entender que muitas vezes não adianta, amados, nós contarmos os nossos problemas para quem não vai conseguir nos ajudar, para quem não tem estrutura para nos ajudar. Nós temos que aprender, amados, a saber para quem nós vamos abrir o nosso coração. Porque, amados, muitas vezes nós abrimos o nosso coração para qualquer um, e o problema acaba aumentando mais ainda. Por que aquela mulher não falou nada para o servo? Porque ela sabia que a unção estava sobre o profeta. Por isso que o profeta vai, chega lá, pega a criança, ora, e a criança ressuscita. Ela foi aonde ela deveria ir. Mas o ponto, amados, que eu quero que você pegue, é que quando o servo perguntou se estava tudo bem, ela disse: tá. Aí você consegue pensar, pensa agora, numa mãe. Pensa comigo, vamos voltar para a história para você lembrar, que talvez você já esqueceu. A mulher estava com um filho morto dentro de casa. Quando alguém pergunta para ela: tá tudo bem? Ela diz: tá. Eu quero que você tente se colocar no lugar dessa mulher. Se você tivesse com teu filho morto dentro de casa e você correndo atrás de ajuda, se alguém te perguntasse se estaria tudo bem, o que você faria? O que você diria? Acho que nós estaríamos se escabelando. Talvez nós estaríamos gritando, chorando, desesperado: meu filho morreu. A pergunta é: ia adiantar? Muitas vezes, amados, as nossas reações estão de acordo com a situação que nós estamos vivendo, porque nós não estamos olhando pelos olhos da fé. Nós estamos olhando para a realidade que está diante dos nossos olhos. O que essa mulher fez? Ela olhou para a realidade que estava diante dela, por mais difícil que fosse? Não. Ela olhou para quem? Para a fé. Ela disse assim: eu sei quem pode me ajudar. Por isso, amados, que ela vai até lá. E o ponto, amados, que nós acabamos de ler aqui, nessa carta que Paulo escreve aos Coríntios, no final dela fala a respeito disso, de nós nos atentarmos para aquilo que nós não vemos, ao invés daquilo que nós vemos. Paulo escreve, amados, essa carta, segundo aos Coríntios, para uma igreja que talvez foi a igreja que mais deu problema. Pode prestar atenção em mim, tá? Faz de conta que ele não está aqui, senão vocês ficam só olhando para ele, eu vou ficar com ciúme. Amém? Paulo escreve uma carta, duas na realidade, para a igreja de Corinto, por uma das igrejas que mais deu problema para ele. E essa segunda carta, amados, Paulo ele tem que defender o próprio chamado, porque as pessoas estavam questionando o chamado de Paulo, a igreja que ele tinha iniciado, a igreja que ele tinha fundado. Agora as pessoas estavam olhando e dizendo assim: eu acho que Paulo não é tudo isso. Será que ele realmente é o que ele disse aí? Paulo, amados, neste momento ele passa por uma situação aonde ele tem que mostrar para a igreja quem ele era diante de Deus. Ele passa, amados, por um confronto que, se ele não estivesse muito bem fortalecido no Senhor, talvez ele poderia ter caído ou ter desistido daquela igreja. Mas tem algumas lições nesse texto que eu quero compartilhar com você, para que nós possamos, amados, entender
O que é realmente nós dependermos de Deus? O que é, amados, quando a nossa vida está no Senhor, independente daquilo que nós estamos vivendo? É quando, amados, eu e você passamos por situações, mas nós descobrimos que a nossa fé, ela precisa estar 100% alicerçada no Senhor. Eu quero falar, amados, com você nessa noite sobre esse renovar-se a si mesmo. E eu quero abordar 3 situações diferentes que acontecem nesse capítulo 4 aqui. A primeira coisa, amados, que nós vamos aprender aqui, que Paulo fala, que Paulo declara no início: Jesus Cristo é tudo o que nós precisamos. Ele declara que Jesus Cristo é tudo o que nós temos, e que não existe nada que não seja pela vontade de Deus. Se nós olharmos, coloca para nós lá, só para você entender, o versículo 1 deste mesmo texto. Versículo 1, faz favor. Por isso, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Olha o que ele está dizendo. Esse ministério que nos foi, não foi ele que quis ser apóstolo. Ele foi chamado para ser apóstolo. Versículo 2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Ele diz assim: eu não estou aqui para brincar com o evangelho de Cristo. Eu não estou aqui para adulterar a palavra. Eu estou aqui para apresentar a Cristo, porque foi para isso que eu fui chamado. Mas presta atenção no que diz o versículo 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto. Olha o que ele está dizendo. Tem pessoas que não querem o evangelho de Cristo. Tem pessoas que não querem a verdade. Tem pessoas que preferem viver um erro, viver uma mentira, viver um engano. Por isso que tem seus olhos encobertos. Por isso que ele declara, amados, o nosso evangelho ainda está encoberto, e é para os que se perdem, é para os que não querem. Era esses que estavam dando problema. Era esses que estavam minando o ministério de Paulo. Olha o que ele vai dizer, versículo 4. Nos quais o Deus deste século, presta atenção, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem. Ele está dizendo que o Deus deste mundo, o Deus deste século, cegou o entendimento dos... De quem? De quem? Diga, descrentes. Porque quem é crente verdadeiro, o inimigo não consegue cegar. O inimigo conseguiu tocar em Jó? Por quê? Porque ele era verdadeiro. Ele cria em Deus. O inimigo conseguiu fazer Jesus cair? Não, porque ele estava com o Pai. E agora a Bíblia está nos dizendo, Paulo está dizendo, olha, o Deus deste mundo, o Deus desse século, está cegando o entendimento de quem não crê. E é onde, amados, o inimigo muitas vezes tem agido na vida de muitas pessoas. Quando as pessoas verdadeiramente não creem no evangelho de Cristo. Versículo 5. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como o Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa... A pregação de Paulo consistia em quê? Em Jesus. O que Paulo mostrava para as pessoas? Jesus. Quem Paulo fazia com que as pessoas crescem? Em Jesus. Então Paulo estava dizendo para as pessoas, Jesus é tudo o que nós precisamos. Sem Jesus não tem igreja, sem Jesus nós não somos nada.
Sem Jesus não tem salvação. Sem Jesus não tem acesso ao Pai. A pregação, amados, de Paulo consistia nisso. Ele não falava dele, ele falava de Jesus. A nossa fé, agora vem a pergunta, consiste em quem? É em Cristo? Aonde nós estamos alicerçados? É no Senhor? O que nós estamos procurando viver na nossa vida? É o que Cristo nos ensinou? O que nós estamos buscando verdadeiramente? É o Senhor de todo o nosso coração? É isso que nós temos que pensar. E ele vai até o versículo 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Quantos de nós aqui estávamos nas trevas? Quantos de nós aqui estávamos perdidos? Quantos de nós estávamos longe do Senhor? Até que um dia o Evangelho nos alcançou. Até que um dia talvez nós saímos de um sistema religioso e fomos para Cristo. E isso, amados, é o Evangelho que vem como uma luz, e que quando a luz chega, a escuridão sai. Este é o poder do Evangelho na nossa vida. É quando a luz de Cristo, ela entra em nós, e as trevas batem em retirada. O que Paulo estava declarando era isso. Quando Cristo entrou verdadeiramente na vida de vocês, a luz chegou. Resplandeceu a luz nas trevas, e agora não existe mais treva. Se é que a luz de Cristo está em nós. Amados, Paulo começa a trazer para aquele povo o entendimento do que é o Evangelho de Cristo. Paulo começa a trazer para aquela igreja o entendimento, amados, do quanto eu e você precisamos entender que somos dependentes de Jesus. E se eu e você, amados, não entendermos que somos totalmente dependentes de Cristo, te prepara para cair. Porque quando nós pensarmos em meio passo para o lado, nós já caímos. O único caminho, amados, que eu e você nós temos é qual? Jesus. Existe salvação em algum outro? Existe algum outro caminho que nos leva ao Pai? Não. A própria palavra, amados, ela vai nos dizer que se ainda que desça um anjo do céu, quando Paulo fala aos Gálatas, e pregar um outro evangelho que não seja esse, que seja amaldiçoado. Então, amados, o evangelho é um só. O reino de Deus é um só. O Salvador é um só. E o que eu e você nós precisamos é entender que Jesus Cristo é tudo que nós precisamos. E se nós pensarmos por um instante de andar sem Ele, nós já começamos a cair. Por que muitas pessoas fraquejam? Por que muitas pessoas, amados, às vezes, podem estar na igreja, podem estar há anos, muitas vezes, dentro de uma igreja, mas acabam fraquejando? Porque em algum momento, elas acham que não precisam de Jesus. Em algum momento, acham que estão fortes o suficiente para caminhar por conta. E quando eu saio da presença de Jesus, amados, a minha força acabou. Quando eu saio da presença de Jesus, amados, eu começo a enfraquecer. Quando eu saio da presença de Jesus, eu começo a cair. Eu começo a afundar como Pedro afundou. Por isso, amados, que a primeira consciência que eu e você, nós temos que ter nessa noite, se nós quisermos nos renovar, é que Jesus Cristo é tudo o que nós precisamos. Diga comigo, Jesus é tudo o que eu preciso. Essa, amados, é a primeira consciência que nós temos que ter. O segundo ponto, amados, aí nós vamos entender outra coisa.
Primeiro, nós entendemos que Jesus é tudo o que nós precisamos. Mas o segundo ponto que eu quero falar com você é entender quem nós somos. E esse ponto, amados, nos fala que nós somos limitados e dependentes de Deus. Coloca para nós o versículo 7. Olha o que ele vai seguir dizendo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, e não... Olha o que ele está dizendo. Esse tesouro em vaso de barro. Barro é fácil de um vaso de bater e quebrar. Ele está dizendo, mas existe um tesouro dentro desse vaso. Mas o vaso ainda continua sendo um vaso simples, mas que tem um tesouro grande. Para que se veja que a excelência do poder provém de quem? Esse tesouro é quem? É Jesus. Quem é o vaso? É isso que nós precisamos entender. Que é Jesus que é tudo, não é nós que somos alguma coisa. Nós apenas somos um vaso. Que podemos quebrar, que podemos dar defeito a qualquer momento. Mas que dentro de nós, se nós permitirmos, vai existir um tesouro tão grande, que vai fazer com que esse vaso de barro seja alguma coisa diante de Deus. Olha o que ele vai dizer no versículo 8. Em tudo somos atribulados, porém não... Olha o que ele diz. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não... Você está vendo que há um contraponto, como se diz? Se nós voltarmos, volta o versículo 8. Ele vai dizer, somos atribulados. Aí a pergunta é, passamos ou não passamos por tribulação? Passamos, mas ele está dizendo, mas não angustiados. Por quê? Porque se realmente eu e você, nós confiamos em Deus, as tribulações elas podem vir, mas elas não vão nos abalar. A angústia não vai tomar conta, o medo não vai tomar conta, a ansiedade não vai tomar conta. Por quê? Porque quando vem a tribulação, o nosso refúgio é o Senhor. Amém? Aí ele vai dizer outra coisa, ó. Ficamos perplexos, assustados. Que isso? Como que está acontecendo isso? Por que essa luta? Por que essa batalha? Muitas vezes, amados, as lutas elas se levantam na nossa vida e nós não conseguimos entender. Ficamos perplexos, mas a Bíblia diz, mas não desanima. Assim como eu imagino Deus falando com Josué e dizendo assim, não te preocupa, Josué, te esforce e tem bom ânimo, não desanima, eu estou contigo. Quando, amados, nós ficarmos perplexos com as coisas que nos acontecem, lembre-se que nós não estamos sozinhos. Aí no versículo 9, amados, olha o que ele diz. Somos perseguidos. Ele disse, você vai ser perseguido. Tem um outro versículo, amados, que nós sabemos que no mundo nós vamos ter, mas ele diz, mas eu venci. Aí agora aqui ele está dizendo, somos perseguidos, porém não. Quem nos disse que nós estamos sozinhos? Quem nos disse que nós fomos esquecidos por Deus? Quem nos disse que Deus virou as costas? Quem falou está mentindo, porque Deus não desampara os seus. Às vezes as pessoas dizem assim, mas Deus desamparou o filho dele lá na cruz. Deus estava mostrando o amor dele por mim e por você lá na cruz, quando ele entregou o filho dele. Por isso, amados, que nós podemos sim ser perseguidos, mas não abandonados. Olha o que a Bíblia diz, somos derrubados. Nós podemos cair, podemos ou não podemos? O salmista já disse que o cair é do homem, mas quem é que nos levanta? Olha o que ele está dizendo, somos derrubados, porém não
O inimigo pode vir, pode nos passar a rasteira, pode até nos derrubar, mas ele não vai nos destruir, se a nossa confiança estiver no Senhor. Quando, amados, eu e você, nós entendermos o quanto nós precisamos de Cristo, o inimigo ele pode nos derrubar, mas quando nós cairmos, quando nós dermos com a cara no chão, nós vamos lembrar: para aí, eu tenho alguém que é por mim. Eu tenho um Senhor que foi por uma cruz, que morreu numa cruz porque me ama. Então o inimigo pode ter conseguido me derrubar, o inimigo pode ter conseguido me tirar da presença de Deus, o inimigo pode até ter conseguido me fazer desviar, virar as costas, parar de ir na igreja, parar de orar, parar de buscar. Mas quando eu caio em si, eu me lembro: tem alguém que está comigo. Era isso, amados, que Paulo agora ele está dizendo. Paulo está dizendo: vocês vão ter batalhas, vocês vão ter lutas, vão ter derrotas, mas vocês vão ter vitórias. Vocês vão passar por situações difíceis. Talvez pessoas vão abandonar vocês, talvez pessoas vão trair vocês, talvez pessoas vão machucar vocês, talvez pessoas vão decepcionar vocês, talvez as lutas possam até ser maiores do que você imagina que pode suportar. Mas lembre-se, você é apenas o vaso. O poder vem de Deus, e é o poder que vem de Deus que valoriza quem nós somos, para que nós possamos entender, amados, que Jesus Cristo é tudo isso na nossa vida. Somos limitados? Somos. Somos fracos? Somos. Ainda bem que a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E é quando nós estamos fracos, então nunca esqueça, amados, quem é Jesus. Ele é tudo que nós precisamos. E quem nós somos, podemos até ser limitados, mas Jesus, Ele tem todo o poder. O Deus que nós servimos, amados, Ele é poderoso o suficiente para mudar a nossa história. Salmo 73, versículo 26, coloca para nós: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para... Olha o que o salmista está declarando, amados: a minha carne, o meu coração. Quantas vezes nós acordamos de manhã sem vontade de levantar, desanimados, sem ânimo, sem vontade. Nós olhamos e dizemos: nossa, estamos lá, desfalecidos. Mas aí ele diz: Deus é a fortaleza do meu coração. Deus vem, Deus nos pega, e Deus assim te põe em pé. Permanece na minha presença, porque é eu que vou te dar a vitória. E muitas vezes, amados, nós vamos indo sem entender, mas é Deus que vai nos conduzindo. O salmista diz: nós podemos até andar no vale da sombra da morte, mas não vamos temer. Por quê? Vamos entender, é o Senhor que está nos conduzindo, em cada passo, em cada decisão, e vamos entender que é Ele que vai nos conduzir à vitória. Amém? Então diga comigo assim: sou limitado, mas Jesus é tudo que eu preciso. Então, amados, presta atenção. Primeiro nós entendemos isso: Jesus é tudo que eu e você precisamos. Era isso que Paulo estava dizendo para aquela igreja: o que vocês precisam é de Jesus. Paulo agora traz a realidade daquele povo. Paulo agora traz a realidade daquela igreja: vocês são limitados, vocês são fracos, vocês erram. É a misericórdia de Deus que ainda mantém vocês em pé. Paulo traz, sabe o que ele está fazendo? Ele está trazendo a igreja à consciência de entender quem eles são. E aí, amados, ele finaliza levando o povo a uma mudança. Sabe qual é a mudança? Renove-se dia após dia. Amém?
Nós temos que entender isso, amados. Eu e você precisamos nos renovar. Nós podemos passar e passamos por momentos que nos desanimamos. Talvez tem dias que nós levantamos, não temos vontade de orar. Talvez tem dias que nós nos levantamos, não temos a mínima vontade de estar na casa de Deus. Olhamos e dizemos, parece que a minha oração não é ouvida, parece que as lutas só aumentam. Coloca para nós o versículo 16. Por isso, não desanimamos. Paulo estava dizendo, ei igreja, pode se levantar o que for, mas não desanima. Se você sabe verdadeiramente quem é Jesus na tua vida, não desanima. Se você sabe que esse Jesus está no comando, não desanima. Ele vai dizer, olha, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, mesmo que muitas vezes eu e você olhamos e dizemos assim, não dá mais, estamos fracos, estamos desgastados, mas ele diz, o nosso ser interior se renova dia a dia. E como que o nosso ser interior se renova, amados? Através do poder de Deus. É quando eu e você, amados, entendemos que a fé é o que nos sustenta. É quando eu e você, amados, entendemos que a nossa confiança tem que estar somente no Senhor. É quando nós pegamos tudo e entregamos e dizemos, Senhor, o Senhor é o centro da minha vida. Não sou eu que estou no controle, não são pessoas que estão no controle, não é a situação, não é o que está ao meu redor que está no controle, é o Senhor que está no controle. É quando Paulo está falando, amados, de dentro, não o que nós mostramos para fora. Porque talvez eu poderia fazer a mesma pergunta que o servo de Eliseu fez. Está tudo bem na tua vida? E talvez você botaria um sorriso no rosto e você diria, está tudo bem, pastor. Mas no fundo não está nada bem. É quando você olha e já não enxerga mais nem fé. É quando você ora e parece que Deus já nem existe mais. É quando parece que só se levanta luta. É nesse momento, amados, que Paulo está dizendo, o exterior pode estar assim, mas você precisa se renovar. Amados, este renovo só vai acontecer se nós buscarmos o Senhor. Se nós verdadeiramente, amados, abrirmos o nosso coração e buscarmos em quem pode nos ajudar. Versículo 17, para nós relembrarmos, olha o que ele diz. Porque a nossa leve e momentânea, diga, leve e momentânea tribulação. Quem é que já passou por luta grande aí? Uma grande. Pega essa palavra, olha o que ele está dizendo. É só leve. Como assim, pastor? O senhor nem imagina a luta que eu passei, mas Jesus está dizendo que a tua luta era só leve. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai nos dizer, amados, que Deus não permite uma luta maior do que eu e você possamos. Ele conhece a nossa estrutura. Ah, mas eu não aguento mais. O Senhor é que te sustenta. Por isso que ele diz, a nossa leve e momentânea tribulação vai produzir para nós um eterno peso. Sabe, amados, quando eu e você conseguimos passar pelo deserto, quando nós conseguimos vencer a luta, quando nós conseguimos vencer a provação, quando nós saímos mais fortes. Nós vamos entender, amados, que aquela luta nos fortaleceu, aquela luta nos aproximou de Deus, aquela batalha que quase nos derrubou, agora nos deu uma estrutura maior, aumentou a nossa fé. Talvez não orávamos mais, mas começamos a orar com mais vontade. Talvez não tínhamos mais intimidade com Deus, mas começamos a orar até voltar a ter intimidade com o Senhor. Começamos a entender
que Jesus Cristo pode e quer nos abençoar. Por isso que ele diz: produz para nós um peso eterno de glória, acima de toda a comparação. Olha o versículo 18, aí ele vai dizer, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, ele está dizendo assim, lembra da tua leve e momentânea tribulação? Não olha para isso. Tira os teus olhos dos teus problemas. Tira o teu coração dos teus problemas. Coloca no Senhor. Se você quer vencer, começa a olhar para o Senhor. Porque tem muita gente que diz assim, eu não vou conseguir vencer. A pessoa já está liberando a própria palavra. Eu não vou conseguir vencer. Ela já está declarando para a sua própria vida que ela já é um derrotado. Por isso que Paulo diz assim, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, são passageiras, como as lutas que eu e você já passamos. Já passamos por elas, não passamos? Se não passamos, passamos por umas, talvez hoje estamos passando por outras. Amanhã vamos vencer elas, mas talvez daqui uns dias vai se levantar e nós vamos passar por elas de novo. Porque nós entendemos, amados, que a luta ela vai vir, a provação ela vai vir, a dificuldade ela vai vir. O que nunca vai mudar é que Jesus está sempre prontinho do nosso lado para nos dar vitória. Basta só nós estarmos firmados nele. Por isso que ele diz: as que não se veem são eternas. Você muitas vezes, amados, pode estar olhando e parece que está sozinho, mas Jesus está lá do teu lado. Muitas vezes você pode achar que Deus não está fazendo nada. Parece que Deus te abandonou, mas Ele está escutando cada oração, cada palavra que sai da tua boca. Ah, pastor, eu só estou chorando. Ele está colhendo cada uma das tuas lágrimas. E por que Ele não faz nada? Ele vai fazer. Só que você precisa entender. Você precisa clamar. Não é apenas, amados, ficar contando o problema. É você reconhecer que você precisa dele. O que Paulo começa a dizer lá no início dessa carta, deste capítulo, era isso: vocês precisam primeiro saber quem é Jesus. Vocês precisam entender que se eu estou aqui, não é porque eu quero, é porque Jesus, é porque Deus me chamou. Paulo traz a consciência daquele povo, para que eles entendessem quem era Jesus. E aí eu faço essa pergunta para você hoje: quem é Jesus para você? Essa é a primeira consciência que eu e você nós temos que ter. Quem é Ele para nós? É nele que nós estamos alicerçados, firmados. É nele que nós buscamos na luta. É nele que nós buscamos quando as batalhas se levantam. É Ele que é o centro de todas as coisas na nossa vida. Essa é a primeira consciência, amados, que eu e você nós temos que ter. Porque se nós não entendermos o quanto Jesus é importante para a nossa vida, amados, nós podemos virar as costas para Ele a qualquer momento. Por isso que nós temos que deixar isso muito claro dentro de nós. Sem Jesus não tem nada. Não tem salvação, não tem Pai, não tem céu, não tem vida eterna, não tem nada. Aí Ele nos leva, amados, a um pouco mais profundo, quando Ele nos mostra quem nós somos. Nós somos atribulados, nós estamos perplexos, nós desanimamos, nós somos perseguidos, as lutas se levantam, mas em tudo é Deus, é o poder de Deus que nos dá a vitória. Aí muitas vezes nós olhamos para o passado, olhamos para as lutas que nós enfrentamos e nós pensamos: como que eu consegui? Como que eu consegui passar por isso? Muitas vezes, amados, nós olhamos para trás, para aquilo que parecia ser um grande problema, chegamos a dar risada. Nossa,
eu me escabelava por causa disso. E agora eu percebo que nem era tão grande assim o problema. Era só o confiar em Deus. Muitas vezes, amados, o que está nos faltando é só isso. É só confiar um pouco mais no Senhor. É só crer um pouco mais em Jesus. É realmente colocar a nossa fé em ação. Aí nós vamos começar a vencer. E ele termina, amados, dizendo: renove-se. Renove-se todos os dias. Renova a tua fé todos os dias. Renova a tua comunhão com o Senhor todos os dias. Renova as tuas forças no Senhor todos os dias. É tempo, amados, de eu e você, de nos renovarmos no Senhor. Porque às vezes as pessoas acham: nossa, ano novo, os problemas acabaram. Os problemas ficaram tudo lá em 2023. Que bom que fosse assim, né? Não. Virou o ano, mas o problema já vem junto. Então o que eu e você nós precisamos entender, mano? Eu e você nós precisamos se renovar todos os dias no Senhor, para que a nossa fé não enfraqueça, para que o nosso pé não vacile a nos desviarmos, para que a nossa confiança não seja abalada, para que nós possamos entender o quanto nós precisamos de Cristo. Hoje, amados, inicia esse processo de renovo na tua vida, de você realmente entender: eu preciso me renovar todos os dias. Não é quando você vem na igreja: ah, eu venho na igreja, aí na igreja eu oro, na igreja eu busco. Não. Esse renovo tem que ser dia após todos os dias. Você vem na igreja, você ouve a palavra, você adora a Deus, você recebe a oração, você se renovou. Mas e amanhã? Vai ficar esperando se renovar lá no próximo culto? Durante a semana não vai buscar? Nós não podemos, amados, ficar vacilando. A fé diminui, aí vem na igreja, eu melhoro. Começa a te renovar todos os dias. Começa a buscar o Senhor todos os dias da tua vida. E você vai entender, amados, que as lutas, os fardos, vão ficar mais leves, como Jesus disse. Que até os problemas vão cooperar para o nosso bem, quando nós verdadeiramente estivermos diante do Senhor. É isso que eu e você nós precisamos, amados. O salmista nos disse no Salmo 121: eleva os meus olhos para os montes. Eu elevo os meus olhos para aquele que é o meu socorro. Eu elevo os meus olhos, eu busco a ajuda do alto. Como a igreja foi revestida de poder ao descer sobre ela o Espírito Santo. Que você seja renovado nessa noite por Deus. Que o Espírito Santo venha te renovar nessa noite e te fortalecer. Te coloca em pé. Fecha os teus olhos, igreja. Coloca a tua vida diante do Senhor neste momento. Coloca as tuas mãos na altura do teu peito. E seja sincero com o Senhor. Seja sincero com Ele para declarar para Ele o quanto você precisa dele. Seja sincero, amados, para dizer para Ele o quanto nós somos limitados e dependentes dele. E peça para Ele de todo o teu coração, para que Ele te renove nessa noite, para que Ele te fortaleça nessa noite. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos ao Senhor. Nós abrimos o nosso coração, nós nos rendemos ao Senhor, para que a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia venha nos fortalecer. O Senhor conhece o nosso coração.
O Senhor conhece a nossa vida. O Senhor sabe como cada um aqui está. E eu te peço que o Teu Espírito Santo ministre sobre cada vida, toque em cada coração, leva cada um de nós, Pai, a entendermos que somos dependentes de Cristo, que somos um vaso de barro, que guarda um tesouro muito grande, mas que esse tesouro ele vem do céu. O tesouro não é o vaso, o tesouro é aquele que enche o vaso. E nós te pedimos, Pai, nessa noite, renova-nos. Começa hoje, Pai, um processo de renovação nas nossas vidas. E nos leva, Pai, ao centro da Tua vontade. Em nome de Jesus. Vem aqui à frente, eu quero orar.